Fala meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de anatomia, curso de especialização em mamografia. Beleza, gente? Essa aula aqui refere-se à quinta-feira, 27 de fevereiro, apesar de que aqui vocês estão chegando dia 24/2, né? Acabei de gravar a aula 2 para vocês, estou gravando a aula 3 agora. Mas essa aula aqui que eu estou gravando para vocês agora refere-se ao dia 27, tá? Terceira aula de anatomia para vocês, beleza? Antes de mais nada, tá, gente? Até para deixar um pouco mais claro para vocês aqui, deixa eu apresentar minha tela para vocês. Não é o horário de vocês, tá, gente? Aqui é o horário da turma de tomo. Mas como nós vamos acabar usando o mesmo horário aqui, peraí, deixa eu. Isso aqui, beleza. Como nós vamos usar o mesmo horário, né? Vamos acabar usando o mesmo horário com vocês e com eles. Achei bom compartilhar isso com vocês. E primeiro porque eles estão aprendendo anatomia também, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês na aula passada, né? Semana de carnaval nós não teremos aula, tá? Então aqui, ó, recesso semana toda. Voltamos aqui dia 11, tá? Então o correto para vocês seria 11 e 13, 18 e 20. Mas, como eu falei para vocês, por conta da minha escala de trabalho, eu não consigo dar aula para vocês dia sim, dia não, tá? Então, acertei com a coordenação da escola e farei da seguinte forma: entro com vocês aqui ao vivo, 11, 12 e 19, naquela configuração, tá? Eu vou entrar 11, 12 e 19 às 8h40 da noite, apesar de que, como eu falei, a partir das 7 eu já postarei alguma atividade para vocês irem realizando, beleza? E a prova de vocês será aqui dia 20. Professor, mas a prova como que vai ser? A prova vocês vão para o mesmo esquema da disciplina de patologia, tá? Eu vou colocar para vocês a prova a partir das 18 e vocês terão até as 22 para realizar. Beleza, gente? Aí eu acho que a partir da outra semana vocês já começam com dados técnicos e controle de qualidade de imagem. Mas aí eu preciso acertar com a escola se eu continuo com essa disciplina com vocês ou não, tá? Então, apesar de nós estarmos aí no começo da disciplina, já estamos nos encaminhando para o meio e quando retornarmos estaremos já mais próximos do final. Por isso que eu estou passando essas informações para vocês aí. Beleza, gente? Para não enrolarmos muito neste assunto, vamos ao que interessa e hoje eu falarei com vocês a respeito das estruturas internas da mão. Beleza? Deixa eu sair da tela aqui e vou entrar com meus slides. Vamos lá. Falando sobre estruturas internas, né? Lembra que na aula passada lá eu comecei falando um pouquinho para vocês sobre quais são os músculos que acomodam a mama, tá? Músculos que acomodam a mama são peitoral maior, peitoral maior, peitoral menor e músculo serrátil, beleza? Então, são esses músculos aqui. Apesar de que o peitoral menor não está aparecendo muito nessa imagem, porque na verdade ele quase não aparece, tá? Mas o peitoral menor, ele está ah, logo abaixo aqui do peitoral maior, tá? Então, o peitoral maior, aqui tem até uma imagem de uma prótese de silicone, né? Mas na verdade, será que é uma prótese aqui? Acho que é. Eu não lembro da imagem que eu peguei, mas eu acho que referia-se a uma prótese, tá? Aí nós vamos ter aqui músculo peitoral maior, peitoral menor logo embaixo e o músculo serrátil anterior, como eu falei para vocês. Esses aí são os músculos responsáveis pela acomodação da mama, tá? Como eu falei para vocês na aula passada, gente, não importa se a mulher sofra da condição, né? Sofra é uma palavra um pouco forte, mas tem a condição aí de gigantomastia, tá? Ainda assim, a mama dela vai estar mais ou menos localizada entre o segundo e o sexto espaço intercostal. Na aula passada eu coloquei um slide lá com o espaço intervertebral, depois eu corrijo isso para vocês, tá? Mas o segundo espaço intercostal está por aqui, o sexto espaço intercostal está por aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês os limites? Segundo espaço intercostal, mais ou menos na altura da clavícula. Aí nós vamos ter aqui a prega inframamária, que é essa região aqui, tá? Nós vamos ter aqui o osso externo medialmente e a LAM, que é a linha axilar média, passando logo pela lateral dessa mama aí, beleza? Então essa é a acomodação muscular
das mamas. Agora vamos falar aí sobre as estruturas internas. Vamos começar a entrar um pouco mais no interior dessa mama. Quando nós falamos de estruturas, né, basicamente nós temos o quê? Tecido glandular, tecido adiposo, tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e fibras nervosas. Então, esses são os grandes grupos de estruturas mamárias que nós possuímos, tá? E aqui a gente tem também, ah, podemos utilizar a palavra tecido fibroglandular, não faz mal nenhum, tá? É porque dependendo da literatura que você pesquise, né? No caso, eu pesquisei na literatura, nessa outra literatura, estava como tecido glandular somente, tá? Mas nós temos aí tecido glandular, adiposo, conjuntivo, vascularização, né? Os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e as fibras nervosas. E agora vamos entrar nesse universo e entender, né? Como que essas estruturas estão acomodadas, como elas se relacionam, porque na próxima aula eu falarei para vocês sobre a produção do leite, quais são os hormônios que agem sobre a produção do leite, quais são os hormônios que agem sobre, né, a formação das mamas, parte sexual da mulher que é aflorada nessa época e tudo mais. Mas isso só na próxima aula. Hoje falaremos sobre as estruturas internas. Beleza? Vamos lá. Tecido glandular. E aí, nessa bela imagem aqui, nós já temos, né? Nós temos uma exemplificação de um tumor aí no tecido fibroglandular ou tecido glandular, tá? É formado por glândulas produtoras de leite chamados de lóbulos, tá? Então, os lobos mamários são essas estruturas em formato de cacho de uva, tá? E aí, em cada mama, nós vamos ter aí de 15 a 20 lobos mamários, né? De 15 a 20 dessas estruturas aqui, acomodadas concentricamente na mama, ou seja, partindo do centro e espalhando-se pelo resto do parênquima mamário, tá? Também conhecidos por UDLT, ou seja, unidade ducto lobular terminal. Curiosidade, gente, 99% dos cânceres de mama são originados nessa região aqui, ou seja, na UDMT ou no lobo mamário, tá? Os lobos, por sua vez, são formados por lóbulos, que são essas bolinhas aqui, como se fossem essas uvinhas aqui, tá? E os ductos mamários, que são esses caninhos que retiram o leite daqui de dentro e levam em direção à papila, tá? Que se arranjam internamente como cachos de uvas, conforme eu falei para vocês, beleza? São as unidades funcionais da mama, já que além de produzirem o leite, são responsáveis por seu transporte ao meio externo. Ou seja, aqui é produzido, aqui é transportado, tá bom? A maioria das patologias malignas da mama originam-se nessa estrutura. Conforme eu falei para vocês, 99% dos casos de câncer de mama são originados nesses carinhas aí conhecidos como lobos mamários ou como UDLT, tá? Então, todas as vezes que vocês pegarem aí um exame de mamografia e vocês verem ali os pequenos nódulos, vocês podem ter certeza que é 99% de certeza de que eles estão acomodados lá dentro, tá? Na hepatologia, vocês aprenderam que nós temos dois tipos básicos de carcinomas: carcinoma in situ e carcinoma invasivo, tá? É basicamente como se no carcinoma in situ, a membrana, né, que recobre aí as células cancerígenas não se rompesse, tá? E o carcinoma invasivo é como se essa pelinha aqui se rompesse e começasse a espalhar células malignas por todo o parênquima mamário, beleza? Aí nós vamos ter a cauda de Spencer, tá? A cauda de Spencer é, por definição, né? Os lobos estão dispostos em forma concêntrica a partir da areola, como eu falei para vocês. Os lobos, então, eles começam no centro e se distribuem aí em forma meio circular, né? Partindo do centro e espalhando-se para o restante da mama, tá? E lateralmente, gente, né? Uma partezinha na parte mais lateral da mama, o que acontece? Nós temos um processo glandular, ou seja, vai um pouquinho de gordura para cá, vai um pouquinho de tecido glandular para cá, formando a cauda de Spencer, que dá à mama esse formato de raquete, tá? Então, gente, aqui vai a primeira chamada de atenção. Todas as vezes em que vocês, mulheres, forem realizar
o autoexame, ou forem pelo menos, né, ensinar alguém a realizar o autoexame, porque é importante a palpação não somente na região da mama, mas começar aí a palpar a região axilar, porque olha onde está a causa de dispensa. Aqui pode não ter nada, mas aqui pode ter um pequeno nódulo que pode ser identificado facilmente aí pelo toque das mãos, beleza? E aí você faz uma mamografia justamente para tirar a prova real e entender se aquilo é um tumor maligno ou benigno, beleza? Seguindo aqui, tecido adiposo ou gordura é um dos tecidos que compõem a mama. A quantidade desse tecido define se as mamas são tensas ou adiposas. Preenche o espaço entre os lobos, ductos e tecido fibroso, dando forma e tamanho aos seios. Quando substitui mais de 50% da área da mama, a classifica como predominantemente adiposa. Então, gente, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que nós temos a mama fibroglandular, a mama fibroadiposa e a mama adiposa? Pois bem, tecido fibroglandular ou tecido glandular, ele é composto aí, né, pelos lobos, lóbulos e ductos. Então, esse aqui é o tecido fibroglandular. No meio deles, né, segurando toda essa bagunça aqui de veias, artérias, sistema linfático, entre outras estruturas que nós falaremos daqui a pouco, nós temos uma camada de gordura, tá? Essa camada de gordura é chamada de tecido adiposo. Então, lembra que eu falei na aula passada? Se você tem uma grande densidade de tecido glandular e pouco tecido adiposo, como é o caso de jovens mulheres e mulheres na adolescência, principalmente no início, no começo da puberdade ali, você vai ter uma mama mais dura, por quê? Porque você vai ter um tecido mais fibroso, mais denso, pouca gordura. Conforme o tempo vai avançando, essa mama vai amadurecendo, né, entre aspas, o que que acontece? Você ganha mais gordura e perde um pouquinho desse tecido fibroglandular. O tempo passa, opa, deixa eu voltar aqui. O tempo passa, as mulheres vão perdendo sua capacidade reprodutiva, esse tecido glandular, ele, de certa forma, ele atrofia, né? Ele passa por um processo de diminuição e o tecido adiposo passa a ser predominante nessa mama. E muitas vezes é o que faz com que a lei da gravidade faça o seu trabalho e deixe as mamas mais caídas. Beleza, gente? Acho que tá dando para entender, né? Assim, tô tentando explicar para vocês o mais fácil e didático possível, beleza? Vamos lá. Além dos tecidos que nós já conversamos, agora nós temos o tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo, ele tem um papel bastante interessante, tá, gente? Porque ele também é conhecido como estroma mamário. Ele vai ser responsável aí, gente. Ele funciona como se fosse uma espécie de sutiã. Por quê? Porque ele dá forma e sustenta as mamas. Então, se vocês olharem aqui, ó, vamos olhar nessa imagem, esse rosinha aqui que nós estamos enxergando, esse roxinho, ele é tecido glandular, beleza? Se vocês pegarem a seta aqui, ele é tecido glandular, tá? Aí, o amarelinho vai ser a gordura, tá? Vai ser o tecido adiposo. O que que é o tecido conjuntivo? Essas bordas marrons aqui, ó. Essas bordinhas marrons, eles são tecidos assim, é como se fosse uma, eu não quero dizer cartilagem, mas é um tecido fibroso mesmo, tá? Que ele funciona justamente para dar sustentação a essa mama. Então, é o que acaba acontecendo, conforme o tempo vai passando, esse tecido ele vai perdendo um pouco a elasticidade e junto com o peso da gordura ele acaba deixando a mão um pouco mais caída, tá? Mas a característica dele é funcionar como se fosse um sutiã interno. Por quê? Porque ele mantém ligamentos internos presos à pele e aos músculos, tá? E esses ligamentos também são conhecidos como ligamentos de Cooper, beleza? Então, não vão se esquecendo dos nomes aí. Ligamento de Cooper, também conhecido, né? Nome original, tecido conjuntivo. Nome, apelido, ligamento de Cooper, tá? Qual que é a estruturação, né? Do que ele é formado? Ele é formado por fibras, células e uma substância viscosa, né? Como se fosse uma borracha, né? Uma coisa meio elástica ali, tá? Que vai fazer com que essa mama ela fique suspensa ali. Com o envelhecimento natural, esses tecidos perdem, ou esse tecido, né? Perde parte de sua resistência,
fazendo com que as mamas se tornem flácidas, como eu falei para vocês. O tempo passa, né? A gravidade faz o seu trabalho, as mulheres ficam com as mamas um pouquinho mais caídas, mas hoje tem a ciência, a medicina aí que ajudam com as famosas próteses de silicone, entre outros materiais, tá bom? Seguindo aqui, nós temos a vascularização, e nessa parte de vascularização nós temos algumas situações, tá, gente? Porque nós temos artérias, nós temos veias e nós temos também os perfurantes, tá? Claro, existem muito mais veias e artérias que percorrem a mama, mas eu aqui vou trazer para vocês, né, as principais, beleza? Então, ó, vasos sanguíneos da mama são artérias, veias e perfurantes, como eu falei para vocês. As artérias, quais que nós temos? A artéria tóraco-acromial, que como vocês devem imaginar, tóraco vem de tórax, acrômio, acromial vem de acrômio. Então ela faz uma ligação aí entre acrômio, tá? Que é aquela estrutura, o acidente ósseo aí da escápula, e vem em direção ao tórax, tá bom? Aí nós vamos ter a tóraco-acromial descendo aqui, ó. Tá bem aqui, tá? Aí nós vamos ter aqui a torácica lateral, cadê ela? Torácica lateral, tá? Que ela vai irrigar aí a parte lateral do tórax. Aí nós vamos ter a tóraco dorsal. Tóraco dorsal ela tá mais para trás aqui, é uma dessas veias, uma dessas artérias aqui que vai se projetando aí para a parte das costas, tá bom? Aí nós vamos ter aqui ramos terminais dos perfurantes intercostais, que são aquelas veias aí que vão fazer a irrigação dos arcos costais. Ramos da artéria axilar, tá? Então, a artéria axilar, essa artéria correndo bonitona aqui. E aí nós vamos ter alguns raminhos que vão fazer a irrigação desta mama, tá? Como a torácica superior, subescapular e torácica lateral, então são os ramos dela, e ramos da artéria torácica interna, como as artérias mamárias mediais, que elas também estão por aqui nessa região, beleza? Quando nós falamos das veias, o que que nós temos como veias aí? Veias superficiais que formam o plexo venoso de Haller, veias profundas que drenam para as veias mamárias internas axilares, veias transversais que desaguam nas veias mamárias internas, tá? E por fim nós temos as perfurantes, que são veias perfuradoras, né, ou perfuradores mamários internos, que conectam as veias pequenas às artérias maiores. Pessoal, vou cobrar de vocês isso aqui na prova, sobre o nome das veias e como elas se localizam? Não. Isso aqui é para conhecimento, tá? O que eu vou cobrar de vocês, por exemplo, o nome do ligamento lá do tecido conjuntivo, ah, como que as mamas se comportam em relação à sua composição, se é fibroglandular, se é fibroadiposa, se é adiposa. Vou perguntar para vocês sobre algumas estruturas, e aí a vascularização pode entrar de maneira geral, mas não passa pela minha cabeça em momento algum perguntar para vocês especificamente sobre uma veia ou artéria, tá? Isso aqui é para conhecimento, os nomes aqui que eu estou passando para vocês, beleza? Vamos lá. Dando sequência, nós temos aí os vasos linfáticos, tá? Isso aqui é uma coisa bastante importante que eu chamo a atenção de novo para o fato de que as mulheres devem realizar o autoexame de toque de maneira correta, tá? Por que que eu estou falando isso? Vamos lá. O sistema linfático da mama é uma rede de vasos e gânglios linfáticos que drenam fluidos, detritos celulares e elementos imunológicos. Ela é uma parte importante do sistema de defesa do corpo, tá? Então, os vasos linfáticos da mama são responsáveis por algumas coisas aí. A mama é repleta de vasos linfáticos que transportam a linfa. A maior parte dos vasos linfáticos da mama leva aos linfonodos localizados nas axilas. Os linfáticos da glândula dos espaços interlobulares e pré-lobulares seguem ao longo dos ductos. Vamos lá, gente. Sistema linfático. Qual que é a função? Primeira coisa, produção das nossas células imunológicas. Então, os glóbulos brancos, na verdade, produção barra transporte, tá? Os nossos glóbulos brancos aí, eles vão percorrer essa região. Por quê? Porque o sistema linfático funciona como o lixeiro do nosso organismo, tá?
Como lixeiro do nosso organismo, o que que acontece? Tudo que está de errado, ou tudo que está sobrando, ou que não está funcionando direito nas estruturas, o que que ele faz? Ele passa drenando isso para expulsar. Agora imaginem vocês, se nessa região mamária nós temos uma célula cancerígena, ou seja, uma célula que não deveria estar ali. Qual que é a função do vaso linfático? Tirar o lixão para fora. Célula cancerígena é lixão? Sim. Ou seja, o que que vai acontecer aqui? Parte do sistema, aliás, o sistema linfático vai drenar aí parte dessas células cancerígenas e vai espalhar para o resto do corpo. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, meninas. Como mulheres, né? Não, agora eu estou chamando a atenção de vocês não como profissionais da saúde, mas como mulheres, devem realizar o autoexame conscientemente, devem ser multiplicadoras dessa informação, por quê? Uma vez que vocês realizam o exame de toque somente na região das mamas, olha a quantidade de caminhos que uma célula cancerígena, um nódulo pode percorrer, tá? Por isso que é importante, lembra que eu falei para vocês da cauda dispensa? A cauda dispensa está mais ou menos até aqui. Mas é importante, durante a palpação, durante o autoexame, vocês apalparem toda a região da mama, bem como a área das axilas e a área do pescoço, tá? Por quê? Porque por ser a passagem do lixão, muitas vezes o sistema linfático vai drenar as células cancerígenas e vai levar por esses caminhos. Talvez o câncer de mama começou aqui na mama, mas já está realizando metástase para outras partes do corpo. E olha o ponto central onde essa mama está localizada e o estrago que ela pode realizar com células cancerígenas. Por isso, gente, é de extrema importância, tá? Que o autoexame seja realizado de maneira completa, beleza? Falaremos sobre o autoexame na próxima disciplina, né? Mas só relembrando aquela questão do autoexame ser realizado uma vez por mês, né? Mulheres que menstruam sempre de 5 a 7 dias após o término do ciclo, mulheres que não menstruam mais, devem realizar aí o autoexame uma vez por mês, escolher uma data do mês e sempre realizar o autoexame naquela data específica, tá? Circundar aí com as pontas dos dedos, né? Toda a região da mama, toda a região do mamilo, axilas e pescoço. Levanta o braço, abaixa o braço, abre o braço. Todos os movimentos aí que vocês já aprenderam em algum treinamento ou já viram nas paredes de algum posto de saúde, algum cartaz falando sobre isso. Que muitas vezes, por ser uma coisa aí do nosso dia a dia, a gente acaba se esquecendo, mas é de extrema importância para a prevenção e combate ao câncer de mama, beleza? Seguindo aqui, o nosso último slide de hoje, nós falaremos sobre as fibras nervosas, ou seja, sistema nervoso ali que está no interior das mamas, tá? As mamas têm ou possuem, né, nervos intercostais que passam pelo bordo inferior das costelas e ramos laterais que se dirigem para a mama. Os nervos sensoriais são o tipo de nervo mais abundante no câncer de mama, tá? Características das fibras nervosas. Elas passam pelo bordo inferior das costelas, na altura da inserção das tiras do serrátil, ou seja, do músculo serrátil, emitem ramos laterais mamários e na borda external emitem novos ramos para a mama, os mamários mediais. Aí, gente, nas mamas nós temos, como eu falei, nós temos diversas funções, né? Nós temos duas funções específicas, mas pensa só, para essas funções nós precisamos do sistema nervoso agindo, tá? Então, imagina só, todas essas terminações nervosas levam estímulo, tanto sexual quanto de amamentação. Ou seja, se a mulher está recebendo estímulos sexuais, ela sente prazer por meio da estimulação das mamas. E ela está amamentando, o cérebro, né, essas terminações nervosas receberão estímulos que farão com que o organismo dessa mulher produza mais leite e possa expulsá-lo por meio da amamentação. Beleza, gente? Então, pensem aí na maravilha dos vossos organismos, né? Dos nossos organismos de maneira geral, mas principalmente do organismo da mulher. Porque, como eu falo, né, sempre, não sei se Deus ou se a natureza projetaram as coisas de uma maneira muito especial para que tudo funcionasse de acordo com o seu papel. E aí, gente, eu quero só deixar uma coisa bem clara, né? Meu papel aqui como professor de vocês é explicar o que a ciência diz, né? Então, assim, por mais que talvez no meio de vocês aí existam mulheres que não pretendam ter filhos ou que
tem algum tipo de orientação sexual diferente, né, do que o convencional, por exemplo, ainda assim, o corpo da mulher foi preparado para gestação e amamentação, independente das mudanças corporais que as pessoas estejam fazendo hoje, tá? Meu papel é ensinar a vocês o que a ciência diz que, que o corpo da mulher está propenso a realizar, beleza? Então, assim, se caso, o professor falou uma coisa ali que eu não gostei e tal, saiba que o meu papel como professor de vocês é falar sobre isso. Em algum outro momento, se vocês quiserem discutir qualquer outra coisa em relação à ideologia de gênero, como funciona o corpo, se é homem, se é mulher, se não existe isso, nós podemos conversar isso numa mesa, tomando um refrigerante, qualquer outra coisa. Aqui na aula, nós falaremos do papel do organismo, né? Somente em relação à anatomia das mamas, que diz muito a respeito do corpo da mulher, né? Eu preciso fazer essa pequena finalização nesse assunto, né? Para que ninguém saia daqui chateado comigo, falando, nossa, o professor está querendo pregar alguma coisa. Não, nem é meu papel isso, né? Mas eu preciso tocar nesse assunto porque a gente sabe que as coisas estão, né? Conforme a sociedade vai evoluindo, né? E aí pode ser uma evolução tanto para o benefício quanto para o malefício, depende do ponto de vista de cada um, né? Mas ainda assim, conforme a sociedade vai evoluindo para alguns lugares, nós ainda assim precisamos tocar nesse assunto de uma maneira bastante sensível, né? Como eu falei, meu papel como professor é ensinar para vocês o que a ciência diz que é o correto. Enquanto nada disso mudar, esse aqui é o papel do corpo da mulher. Gestação, né, procriação por forma da gestação e a amamentação do recém-nascido. Mas claro que mulheres têm um papel absurdo, né? Eu gosto tanto que eu tenho três. Minha esposa, duas filhas, quatro. E a cachorrinha, tá? Então, saibam que vocês têm um organismo maravilhoso, né? Capaz de realizar muitas coisas aí, capaz de trazer seres à vida, capaz de, além de trazer esses seres à vida, amamentá-los por algum tempo na vida de vocês. Beleza, gente? Então é isso. Um excelente carnaval a todas. Espero revê-las aí então, que vai ser a aula que nós vamos nos conhecer pessoalmente, né? Barra online, né? Ao vivo. Nós vamos poder trocar uma ideia ao vivo aí na próxima aula, beleza? Segunda semana de março. Tá bom, gente? Vamos nos conversando pelo grupo aí. Qualquer dúvida, me acione, por favor. Grande abraço, excelente feriado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.